Parece que a minha cabeça não desliga. Eu penso em 1000 coisas ao mesmo tempo, numa velocidade absurda. E às vezes é como se eu estivesse sendo sugada, repartida em pedaços, que estão sempre me levando para um passado ou então para vários cenários futuros que eu não tenho o menor controle. E no final, parece que eu nunca tô de verdade no presente. Oi, esse é o podcast Qual a Função? Eu sou a Isadora, uma psicóloga pensando em voz alta. Aqui eu compartilho reflexões sobre autocuidado, vida adulta, saúde mental, sempre ancorados na psicologia e em práticas baseadas em evidência. Mas agora, bora entender qual a função? Hoje a gente vai conversar sobre ansiedade. E eu sei que não é o tema mais gostoso do mundo de conversar, mas segura a minha mão e ouve, porque vai ser importante, pode te trazer informações, pode esclarecer dúvidas. E esse roteiro foi criado com bastante cuidado e carinho. Primeiro é importante a gente entender o que é ansiedade. Porque, de fato, essa palavra tem sido tão banalizada e diminuída que eu acho importante a gente voltar para o básico, para o entendimento, para a definição, para que isso ajude a gente a nivelar para exatamente onde a gente vai olhar nessa conversa. A ansiedade, por si só, é uma resposta do nosso corpo que pode estar relacionada à nossa percepção de que existe um risco futuro a caminho. Cabe aqui a gente distinguir que o medo é diferente da ansiedade, porque o medo vai aparecer diante de uma ameaça no presente imediato. Por exemplo, se você tem medo de aranhas, se você tem um histórico negativo com aranhas, e se você vê uma aranha enorme, o seu corpo vai reagir na hora, é imediato, tem um estímulo ali no ambiente e você vai responder aquilo com uma resposta de medo. Apesar de não ser uma sensação super agradável, tanto o medo quanto a ansiedade têm funções. Eles não são aleatórios, eles existem por um motivo e em alguma medida pode ser adaptativo sim sentir ansiedade. Se existe uma ameaça real, a ansiedade pode te preparar, te proteger, te deixar mais atento. O problema não é a ansiedade. O problema começa quando a forma que você vai perceber e calibrar a ansiedade fica um pouco desregulado. O problema é quando você descola muito facilmente da realidade e as coisas começam a se tornar muito megalomaníacas na sua própria cabeça. Todo mundo vai experimentar ansiedade. Tem algumas pessoas que vão experimentar mais, numa intensidade maior, numa intensidade menor, mas todo mundo vai sentir. Então aqui podemos estabelecer um consenso de que todo mundo vai experimentar ansiedade em algum momento da vida, porque é algo que vai nos atravessar enquanto seres humanos. Mas tem uma diferença bem importante quando a reação de ansiedade é muito intensa, quando é muito frequente e quando dura tempo demais. Quando existe uma assimetria, digamos assim, entre a situação e a resposta, como se essa resposta de ansiedade fosse muito desproporcional com o que está acontecendo, com os fatos disponíveis. Se isso começa a acontecer desse jeito, intenso, frequente, por muito tempo, e começa a gerar prejuízo na vida da pessoa, aí a gente pode estar falando de um transtorno. Então vejam, a gente tem a ansiedade como uma resposta natural e humana e temos ela como transtorno de ansiedade. São coisas diferentes. Ansiedade todo mundo sente, transtorno de ansiedade é algo que atravessam pessoas que essa ansiedade tomou uma proporção que já está gerando impactos negativos para a própria vida. Os transtornos de ansiedade se encaixam na seara de transtorno mental. De uma forma geral, um transtorno mental é uma síndrome que vai se caracterizar por uma perturbação clinicamente significativa, tanto na cognição, quanto na regulação emocional e no comportamento do indivíduo.
Quando a gente fala especialmente dos transtornos de ansiedade, e aqui sim, transtornos no plural, porque esse é um termo guarda-chuva, digamos assim. Ele se desdobra em condições mais específicas. Então, dentro dos transtornos de ansiedade, a gente tem a TAG, que é bem comum, assim, né, bem difundida, que é o transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem o transtorno do pânico, tem fobia social, enfim. Ao todo são 7, que eu não vou me aprofundar muito, mas saibam que o termo transtornos de ansiedade vai contemplar diferentes condições específicas desse guarda-chuva do que a gente está chamando de ansiedade. Voltando em transtornos de ansiedade, nesses casos, o que acontece com a pessoa é mais ou menos, como eu falei no começo, como se o sistema dela de alarme tivesse desregulado. Ele dispara muito, muito forte, ou dispara em situações que não representam um perigo real. Dentro dos transtornos de ansiedade, a gente vê o compartilhamento de alguns elementos em comum, como os aspectos cognitivos. Então, nessa parte, a gente vê pensamentos de perder o controle ou de que algo ruim vai acontecer. Tem aspectos emocionais muito importantes, vem o medo, vem uma tensão, um nervosismo, respostas emocionais e corporais. A gente também tem aspectos comportamentais que muitas vezes são bem visíveis. Então, uma agitação motor, uma agitação mental, respostas fisiológicas do próprio corpo. Então, dentro dos transtornos de ansiedade, por mais que eles tenham diferenciações entre si e definições mais específicas, eles compartilham de elementos em comum, que são esses que eu acabei de falar. Só para fixar, se torna um transtorno quando tem aspectos relevantes de intensidade, duração e prejuízo. A ansiedade é algo multifatorial. Ela vai envolver genética, história de vida, cultura que aquela pessoa está inserida, o ambiente, as experiências traumáticas, uso de substâncias. Não tem como a gente colocar uma causa única para a ansiedade. E também não existe uma explicação que seja puramente individual, pessoal demais, 100% pessoal. Olhando para dados da OMS de 2019, a gente vê o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Esse dado é muito importante, gente. São cerca de 18,6 milhões de brasileiros convivendo com transtornos de ansiedade. Aqui, dentro daquele guarda-chuva que eu falei. Então, não só a ansiedade comum e trivial que todo mundo vai experimentar um dia. Aqui a gente está falando do país que mais tem pessoas ansiosas diagnosticadas no mundo. Isso não surge no vácuo, isso não vem do nada. A gente precisa também sempre se enxergar em contexto. Se enxergar nessa dimensão de que a gente está inserido, da cultura, da sociedade, do país que a gente está. Dentro dessa parte do Brasil, a gente pode citar alguns fatores que são importantes para a gente chegar nesse número de tanta gente adoecida. Tem a insegurança econômica, violência, jornada de trabalho exaustiva, pressão por desempenho, redes sociais, falta de previsibilidade. E tudo isso é muita coisa para um corpo só processar. Tem aqui um recorte importante que eu não quero deixar passar. Muito da ansiedade que a gente sente hoje não é coisa da nossa cabeça. Muito da ansiedade que os meus pacientes trazem para a clínica, a maioria, 100% na verdade, tem contexto. É uma ansiedade que tem história. É uma ansiedade que está contando para a gente sobre um ritmo de vida que não foi feito para caber num corpo humano tranquilo. De um ritmo de vida, de situações, de problemas que ultrapassam o que seria possível um corpo humano lidar. E dito isso, também tem outra camada que a gente não pode deixar de lado. A ansiedade, quando está muito alta, ela não só dói, traz esse prejuízo, ela também potencialmente paralisa. Ela pode confundir, esgotar, tirar o repertório que aquela pessoa já tem para lidar com algumas situações.
E a pessoa que está muito ansiosa, ela vai ter, obviamente, menos acesso às ferramentas para ela se posicionar. Ela fica em menos condições de escolher. Há uma dificuldade de questionar o que está errado. Mas a ansiedade, sendo ou não um transtorno, precisa ser cuidada. Quando eu falo isso, eu não estou falando sobre se ajustar melhor a um sistema injusto. É quase o contrário, na verdade. É sobre criar condições internas mínimas para você não ser totalmente engolido por isso, para você não ser totalmente engolido por essa ansiedade, por esse mundo torto. É como se tivessem te jogado no mar. E a gente pode e deve discutir quem te empurrou, por quê, quais são as estruturas por trás de tudo isso. Mas enquanto isso, aprender a boiar, a respirar, se orientar, pode ser o que te mantém vivo o suficiente para você nadar em direção de alguma coisa. Alguma direção que te importe. E eu sei que a luta é muito mais potente quando é coletiva. Mas muitas vezes ela vai começar no nível do possível. E às vezes o primeiro passo, até para ser menos ansiógeno, não vai ser pensar numa dimensão macro, vai ser pensar no micro, para uma autopreservação. Regular esse corpo o suficiente para não desistir dele. A ansiedade se alimenta de algo muito específico. Ela se alimenta da nossa relação com o tempo. Vocês já pararam para pensar nisso? A ansiedade ou tá puxando a gente para o futuro ou tá puxando a gente para o passado. O agora fica muito insustentável. Fica um não lugar, um espaço vazio que a gente não tá habitando, porque a gente está dividido nesse lance de ficar no passado ou no futuro. A mente vai criando muitas possibilidades, vai simulando risco, mas nem tudo que a gente consegue produzir no campo do mental é uma realidade. Muitas vezes esse futuro que a gente está temendo pode nem existir, mas ainda assim o nosso corpo vai reagindo como se fosse algo inevitável. A gente começa a tentar controlar tudo, mas o controle por si só é uma fantasia. E isso pode ser visto como um castigo ou então como uma espécie de liberdade. Porque se não dá para controlar tudo, talvez a gente consiga escolher um pouco melhor onde a gente coloca a nossa energia. E aqui entra uma perspectiva muito importante da ACT, que é a abordagem que eu sigo. A ansiedade não é uma coisa que precisa ser eliminada. Na verdade, a tentativa constante de controlar ou evitar a ansiedade é justamente o que vai intensificar e manter ela. É um paradoxo. Quando a gente coloca a ansiedade no centro da nossa vida, tudo passa a girar em torno de não sentir a ansiedade. A gente vai se personalizando enquanto ansioso, ansiosa. A gente se torna isso. A gente deixa de ser quem a gente é e se torna esse sintoma. E sem perceber, a gente pode ir fazendo movimentos que tiram vida para a gente evitar sentir. Isso vai afastando a gente do que realmente importa. Porque de um lado a gente tem o ganho de repente evitar em alguma medida se sentir ansioso, se proteger. Mas enquanto isso, a gente vai perdendo vida também. Eu gosto de pensar na perspectiva que o contrário da ansiedade não é a calma. Não é virar uma personagem zen, imperturbável. Cara, isso é extremamente irrealista. Ainda mais pensando no cenário que a gente conversou agora há pouco. Se a gente for aprofundar sobre as motivações para a ansiedade estar dando as caras, muitas vezes a gente vai ver o que ela está buscando. O que essa ansiedade quer? O que ela está contando pra gente? A ansiedade pode ser um jeito de tentar ter algum controle, de se agarrar em algo para se sentir seguro. Então, o contrário da ansiedade pode ser segurança. Às vezes, o que está faltando não é aprender a ser mais calmo, mirar em se transformar num guru caricato de calma.
É reconhecer que você não se sente seguro, nem no ambiente onde você está, nem nos cenários que sua mente está criando. Então, o caminho, veja, não é se forçar a sentir menos. É ampliar a sua capacidade de estar com o que você sente, sem se tornar totalmente dominado por isso. É talvez entender o que está trazendo essa insegurança. Qual é a parte da sua história que está reforçando isso dentro de você, perpetuando isso dentro de você. E o que é possível para ser feito para mudar um pouco essa lente. Para você continuar humanamente sentindo e sendo atravessado pelas coisas, inclusive pela ansiedade, mas não ser destruído por isso. E isso passa por um treino. Essa é uma coisa que os meus pacientes ouvem bastante e que eu gosto muito de relembrar. Você pode aprender diferente. Você pode treinar coisas novas. Você pode aprender um novo repertório. Um dos caminhos mais consistentes que a gente tem hoje em dia e mais efetivo para a intervenção em quadros de ansiedade é o desenvolvimento da atenção ao momento presente, que a gente chama de mindfulness. Lembra que a gente está falando que a ansiedade patológica, que vai trazer muito impacto na vida, na qualidade de vida, tem ligação com não conseguir estar no presente, porque o tempo todo você está pensando em cenários no futuro ou, de certa forma, ruminando coisas que aconteceram. Treinar os seus pensamentos, treinar a sua atenção para o momento que você está, vai te ajudar. Por exemplo, agora, enquanto você me escuta, se eu te falo, repara na roupa que você está vestindo. Qual a cor da roupa? Qual é o tecido? Você está sentado, deitado, em pé? Olha para sua mão. Percebe seus dedos. Coloca sua atenção agora no seu estômago. Você está com fome? Só isso. Um exemplo bobinho, gente. É uma âncora para o momento presente. Vocês viram que eu fui guiando a atenção de vocês para coisas? E talvez enquanto eu perguntasse, vocês pararam um pouco para se olhar, para perceber, para, a partir do que eu estava falando, ter uma resposta? Olhar para aquilo que eu estava direcionando a atenção de vocês? No Mindfulness, a atenção vai sendo colocada na realidade do agora. Esses treinos são muito mais complexos do que isso que eu dei como exemplo agora. Precisam estar no processo terapêutico, serem adequados para cada paciente. A gente faz uma personalização para que isso seja efetivo. Foi só um exemplo de uma das coisas que geralmente funcionam na intervenção com quadros de ansiedade. Mas eu gostaria de enfatizar essa possibilidade do treino, da intervenção ativa, de estratégias que vão ser colocadas na rotina da pessoa. Porque não é só falar, fica aqui no presente e magicamente você vai conseguir ficar. Ou fica menos ansioso e, nossa, minha ansiedade passou na hora. Logicamente não funciona assim. Quando a pessoa está atravessando um momento muito longo, ansioso, ou quando isso já roubou muita parte da vida dela, ela vai precisar aprender um outro caminho mental para lidar com as coisas que estão difíceis. Se por ano o caminho foi o caminho da ansiedade, outros recursos vão precisar ser treinados. Outros recursos precisarão ser usados, repetidos, até se tornarem mais familiares. Esse treino da atenção plena é importante porque, no fim, o único lugar onde a vida acontece de verdade é aqui. Esse é um clichê, gente, mas é terrivelmente real. Pensa comigo. O passado só existe porque teve o agora. E o futuro não existe sem agora. Entende? Acho que compreender a raiz da ansiedade não é o único caminho. Ele precisa de outros pilares. Essa jornada precisa de outros pilares. Não é uma conta tão simples. Por exemplo, isso me causou ansiedade, descobri. Vou arrancar do meu peito e fim, tô curado. O que me causa ansiedade é fazer prova. Não vou fazer mais prova, acabou a ansiedade. Não é como encontrar alguma coisa e simplesmente arrancar.
porque muito mais coisa pode estar interligado a isso. O trabalho é muito mais sobre construir mais repertório do que encontrar uma causa única, do que tentar resolver de uma forma simplista. E muitas vezes isso não precisa e nem deve ser feito sozinho. Quando a gente está falando de um transtorno de ansiedade, buscar ajuda profissional é um passo muito importante. Se estiver dentro do alcance, é o ideal. Não porque tem algo errado com você, mas porque tem coisas complexas demais para serem atravessadas sem apoio. A ansiedade não é só um sintoma isolado. Ela é um fenômeno que fala sobre essa pessoa, sobre a história dela, sobre como ela se relaciona no mundo, principalmente. E é assim que a gente vê na arte. A gente olha para isso, a gente olha para a pessoa. A gente não tenta eliminar a ansiedade, consertar a pessoa, mas a gente vai caminhando para ajudar a construir uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo com a ansiedade presente às vezes. É preciso bastante cuidado para avaliar caso a caso, se é algo passível de se enquadrar como um transtorno ou não, se essa pessoa precisa de um suporte medicamentoso, se ela precisa do acompanhamento com o psiquiatra para estabilizar um pouco, para que as intervenções sejam feitas de uma forma mais bacana. Mas é importante frisar que não existe nenhum tratamento real para transtorno de ansiedade apenas com medicamento. Nós somos um dos países mais ansiosos, o país mais ansioso e um dos países que mais consome medicação para a saúde mental. Mas também a nossa porcentagem de pessoas que tomam medicação e pessoas que acessam a terapia é muito discrepante. E aqui a gente consegue ver o porquê. A gente vive num cenário socioeconômico muito desigual, mas é importante essa percepção de que o medicamento só vai cuidar do sintoma. E não tem como resumir uma pessoa só aos sintomas que ela tem. A gente precisa olhar integralmente para essa pessoa, para a história dela, para tudo que ela é. Eu não posso ser uma charlatana aqui e prometer 5 passos para você lidar diferente com sua ansiedade, porque eu não te conheço. Seria cruel demais da minha parte. Acho que seria injusto demais. O que eu tentei fazer aqui foi trazer alguns conceitos para que você entenda talvez um pouco melhor o quanto você talvez precise de um apoio, ou o quanto essa patologização de uma ansiedade que é comum pode estar te levando para um caminho que não é o seu, ou o quanto o seu quadro pode já estar num nível de preocupação e de impacto de vida que precisa de um cuidado um pouco maior, que precisa de pessoas qualificadas para te apoiar. O que eu posso sugerir aqui é que você se afaste da ideia de se autodiagnosticar ou se automedicar sem nenhum auxílio profissional. Eu sei que a gente tem muita informação hoje em dia na internet, tem muitos profissionais falando, mas é preciso ter um filtro. Não é possível fazer nenhum tipo de diagnóstico através de um quiz, através de só ouvindo um vídeo do TikTok ou até mesmo só ouvindo esse podcast. Não há como fazer um diagnóstico, se autodiagnosticar. Você precisa de auxílio profissional. E cuidado com a automedicação. Porque um amigo que tem sintomas parecidos está usando tal remédio e você vai tomar também. Não faça isso. Possivelmente isso vai te prejudicar muito mais do que te ajudar. Por mais banalizada que tenha sido nos últimos tempos, a ansiedade precisa ser cuidada com seriedade. Se você desconfia de alguma forma que a sua ansiedade já está tomando muito espaço de vida, você não precisa lidar com isso sozinho. Busca ajuda. Eu vou deixar aqui abaixo algumas informações de como você pode buscar essa ajuda, tanto através de um sistema público, quanto também através de sistemas particulares. O meu contato fica sempre disponível também na descrição, caso você queira ter mais informações e saber como fazer o processo terapêutico comigo. Mas guarda isso, você não precisa lidar com sua ansiedade sozinho. Eu espero que você tenha se beneficiado das informações e que você possa pelo menos flertar com a ideia de se questionar: como eu continuo vivendo mesmo quando a ansiedade aparece?
e que você possa se ver muito maior do que isso, muito maior do que o caos, muito maior do que os pensamentos, que eu sei que é muito difícil, mas que você se agarre à perspectiva de que você pode aprender a lidar com isso e que é possível. Obrigada por me ouvir, obrigada por pensar junto comigo, principalmente quando a gente conversa aqui de temas que são um pouco mais densos. Espero ter conseguido ser delicada na apresentação das informações e que essas informações sejam realmente úteis. Se você conhece alguém que de repente está precisando ouvir ou entender essa diferença do que é uma ansiedade patológica, que é uma ansiedade mais trivial, compartilha com a pessoa, porque essas informações podem ajudar de alguma forma. Se você gostou, não deixa de avaliar o podcast, avaliar com as estrelinhas no Spotify, seguir o canal do podcast, seja no Spotify ou no YouTube, isso ajuda muito. E saiba que no próximo episódio a gente continua investigando esse e outros temas com bastante calma. Esse foi o Qual a Função. Até a próxima!